Olá, amigos do Música e Áudio. Bem-vindos ao terceiro capítulo do curso completo de Pro Tools. Nesse capítulo vamos falar sobre edição. Primeiramente vou falar sobre edição de áudio. Atualmente todos os softwares chamados os DAWs, né, DAW, Digital Audio Workstation, são editores de áudio, né? Eles, além de serem sequenciadores, né, eles são sequenciadores por natureza, né? Eles começaram sendo programas que sequenciavam MIDI, depois também foi possível gravar áudio nos sequenciadores, e paralelamente a isso existiam já os editores de áudio, né? Os editores de áudio que foram mais utilizados, mais conhecidos, foram o Wavelab, da Steinberg, né, que faz o Cubase, e o SoundForge, né, que era para os usuários do Windows, que foi feito primeiramente pela Sound Foundry, e depois a Sony comprou o SoundForge. Hoje em dia, como eu disse, os softwares multipistas, né, os workstations, né, eles trabalham com edição de áudio, tanto a maneira que o SoundForge e o Wavelab faziam, né, que é o chamada edição destrutiva, que quando você, por exemplo, se você corta um pedaço do áudio, né, no caso aqui a gente cortou da região, mas se você corta, se fosse uma edição destrutiva, eu estaria retirando isso aqui do arquivo original, né? E é assim que o Wavelab e o SoundForge funcionam, né? Agora, esses editores, né, por eles serem sequenciadores, né, você precisa pensar musicalmente, né, você precisa fazer um arranjo, eles trabalham com edição não destrutiva, isso é, você altera, você faz edições, né, você muda as coisas de lugar, você aplica efeitos, sem alterar o arquivo original no seu hard disk, né? Então é uma edição bem mais segura. Mas muitos profissionais ainda precisam, né, de utilizar a edição destrutiva. Por exemplo, se eu tenho aqui só uma faixa de áudio que eu quero masterizar, por exemplo, né, e às vezes é uma faixa de 2 horas, né, e eu não quero ouvir aquele bounce, né, como a gente tem que fazer no Pro Tools. Então você tem como editar o áudio destrutivamente e já ter aqui a versão final do seu arquivo de áudio sem precisar fazer o bounce to disk, né, fazendo um consolidate, utilizando as edições dos plugins aqui através do Audio Suite, né, que são edições destrutivas. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo. Editar o áudio significa alterar o áudio, né? Modificar o áudio. E a gente pode modificar o áudio de várias maneiras, né? A gente pode utilizar efeitos, né, como reverbs, delays, né? Todos os tipos de efeito que a gente pode fazer em uma mixagem. A gente pode aplicar aquilo ali ao áudio, né? Ele vai ser alterado. A gente pode alterar o ganho, né, o volume daquele áudio. A gente pode, utilizando os comandos clássicos do Windows e do Macintosh, né, o C para copiar, né? Se você tiver aqui com o nosso facilitador de atalhos acionado, você pode utilizar o C para copiar, né? Então, vou colocar aqui no grid. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma cópia, que na verdade é um 2x4, né? A gente não alterou isso. Então eu posso apagar, né, um determinado pedaço, eu posso copiar, né? Vou apertar o C, porque eu tenho aqui o meu atalho ligado, posso copiar, copiei já, vocês não perceberam, né? Eu também poderia vir aqui no Edit, Copy, né? Então eu tenho aqui o Cut, cortar, copiar, colar e o limpar, né? Limpar é o que apaga, né? O copiar copia, né? Você pode colar aquilo onde você quiser, né? Inclusive em outros canais, né? Então você fez uma cópia, você pode colar, tá? E eu também tenho o recortar, né? Que é igual ao copiar, só que ele tira aquilo daquele lugar. Eu quero tirar esse baixo daqui, vou apertar o X, que é o de recortar, e vou colar ele em outro compasso. V para colar. Então são os comandos básicos de edição. Vou apertar o Command Z aqui para voltar tudo como era antes. Tá? Então pratiquem bastante esses 4 comandos essenciais da edição, né?